Então, meu nome é Paula, eu aqui no TFLA eu sou a Madonna, muita gente me conhece, né, como Madonna, tem gente que nem sabe que meu nome é Paula. E o TFLA faz parte da minha vida desde 1995. Na verdade, em 95 eu vim estudar aqui, vim fazer curso de inglês, só existia a unidade Caiçara, e eu pedi a minha mãe. Um belo dia eu falei, mãe, eu quero estudar inglês, eu gosto, e eu sempre gostei muito de inglês, na escola eu já comecei a estudar. Eu estava no 5º ano e, tudo bem. Então a primeira escola que ela veio foi no TFLA, porque éramos conhecidos, né? Minha mãe conhecia, a família do Renato e tudo. E aí vim, comecei a estudar inglês, como aluna foi excelente, foi muito bom. Me ajudou muito na escola, porque uma vez que você começa a estudar inglês, você tira nota boa na prova e aí os seus colegas te pedem dicas e aí você começa a fazer trabalho em inglês na escola. Então foi muito bom e fui estudando. Fui avançando, né, de nível conforme eu ia estudando, eu ia passando por mais professores e aí só aqui na unidade do Caiçara eu tive, não sei, vamos dizer uns 7, 8 professores. O meu nome, né, aqui no TFLA, que é Madonna, na época que eu comecei a estudar aqui, o TFLA nos dava uma lista de nomes e a gente podia escolher o nome que quisesse. E aí, na época, o meu professor, ele era o Luiz, se você estiver assistindo, hello Luiz, ele me deu Madonna e um outro nome que era muito difícil, eu não sei qual era, mas era um nome assim muito difícil de pronunciar. E eu olhei no início e falei assim, pode ser Madonna. Tô até hoje com Madonna. A metodologia do TFLA, desde o primeiro momento, ela foi muito boa, assim. Eu me identifiquei muito com a metodologia. A questão de não falar português em sala foi uma coisa que me chamou a atenção, mesmo eu lá com 11, 12 anos. Com o passar do tempo, eu fui estudando inglês, fui avançando de nível, e aí o Renato me convidou para eu começar a dar aula de monitoria. Monitoria, para quem não sabe, é uma aula de reforço que o TFLA oferece, ou uma reposição de aula, né, para os alunos que perdem aula, a gente oferece a aula de monitoria. E aí eu comecei como monitora. Comecei dando aula para... Na época que a gente dá aula de monitoria, é uma que a gente aprende muito, assim. A gente precisa saber dar aula para criança, para o adulto, do nível mais básico, um nível um pouco mais intermediário. Então foi uma época que eu aprendi muito. E aí, depois das aulas de monitoria, veio a minha primeira turma, a minha segunda turma, minha terceira turma, e eu passei a ser uma das professoras com o maior número de turmas aqui no Caiçara. Aí veio a unidade do Castelo, fui uma das primeiras professoras na unidade do Castelo. Eu lembro que quando o Renato abriu a unidade do Castelo, eu lembro de no dia ele me chamar e falar assim, olha, a gente está abrindo uma nova unidade e a gente selecionou aqui 3 professores para começarem a dar aula nessa nova unidade. E ele usou a expressão top teachers. E aí eu fiquei, no momento que ele falou que eu era uma dessas top teachers, eu fiquei meio que digerindo assim, a informação e eu fiquei olhando assim para a cara dele e falei, ok. E, claro, topei, e aí eu fiquei dando aula aqui na unidade do Caiçara e na unidade do Castelo, todos os dias. E aí comecei a ir para a faculdade, aí outras coisas foram acontecendo, mas eu continuei aqui no TFLA só trocando os horários. Passei a estudar, fazer a faculdade à noite, então eu dava aulas de manhã e à tarde e ia para a faculdade à noite. Em 2005 eu concluí minha graduação. Eu sou graduada em Administração com ênfase em Comércio Exterior, pela PUC. Concluí a graduação e me mudei para a Bahia. Os meus pais moravam na Bahia há um tempo, somos daqui, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas meus pais foram morar lá. E eu e a minha irmã também trabalha aqui no TFLA, na época também trabalhava, nós fomos embora e a gente abriu a nossa própria escola, nosso próprio curso de idiomas lá. E claro que a gente fez de um a tudo, né? Desde a divulgação até a montagem de turmas, e a gente que ia para dentro de sala dar aula e dava as monitorias também, dava aula de inglês e de espanhol. Aprendi muito também sobre administração, sobre a gestão de pessoas. A gente começou a ter professores trabalhando com a gente, mas em 2010 eu voltei, porque eu casei, então eu voltei para cá, casei e voltei para o TFLA.
A minha irmã ficou lá com a escola um tempo, na Bahia, e eu voltei a trabalhar no TFLA. E aí eu trabalhei como coordenadora. Então eu passei pela parte das aulas de monitoria, né? Fui monitora, professora, depois coordenadora de professores, depois coordenadora de alunos, depois coordenadora de filial, que foi no TFLA Cabral, onde eu fui coordenadora de filial, e hoje eu sou supervisora de rede. Hoje em dia eu lido com uma parte um pouco mais macro, né, de tudo, e o meu objetivo principal é, com a minha experiência, ajudar a desenvolver ainda mais, principalmente os coordenadores de alunos, a dar algumas dicas ali, ajudar de alguma forma no treinamento dos professores, treinamento da equipe administrativa, porque eu vivi muito em TFLA desde o início até agora, isso tudo me ajuda muito hoje em dia, e também tive essa experiência fora com a minha própria escola, então a minha experiência me ajuda muito. Quase todo mundo sabe, né? O inglês ele abre muitas portas, seja na vida profissional, às vezes na vida pessoal também, né? A gente costuma dizer que o TFLA ele ajuda o aluno a realizar algum sonho que ele tem, a realmente abrir essa porta e fazer com que o aluno consiga fazer aquilo que ele quer. Por exemplo, ter uma experiência boa, uma experiência diferente numa viagem. Quando o aluno sabe se comunicar, a viagem fica diferente, a experiência é muito melhor. Ou passar um concurso, fazer uma entrevista e se dar bem naquela entrevista de emprego e conseguir a vaga, ser promovido no emprego. A gente já teve muitas e muitas histórias de alunos que passaram por nós, passaram por mim como professora e que conseguiram realmente alcançar aí novos patamares. Na minha vida não foi diferente, realmente o inglês me abriu muitas portas. Eu me lembro de uma história bem legal na época que eu morava em Prado, na Bahia. Eu acompanhei um grupo de franceses em Corumbau. Para quem sabe, né, o Corumbau pertence a Prado, é bem pertinho ali. E eu fiquei com eles 3 dias sendo a guia desse grupo de franceses, foi muito legal. Claro que esse trabalho só chegou até mim porque, né, eu falo inglês. E um pouquinho mais recentemente, em 2019, depois da tragédia de Brumadinho, né, da barragem, eu moro em Brumadinho, e aí uma equipe da BBC de Londres veio até aqui para fazer um mini documentário, e eles pediram para que eu acompanhasse porque eles não falavam português, essa equipe. Então eu fui também meio que a guia deles ali, num episódio, claro, muito triste, mas que foi uma experiência, não deixa de ser uma experiência para mim. Esse episódio aí foi em fevereiro de 2019, foi um mês praticamente depois da tragédia. Hoje eu tenho uma filha, né, de 7 anos, ela chama Liz, e ela também é aluna do TFLA. Na verdade, hoje eu mesma dou aula para ela, só por uma questão de logística. Eu moro em Brumadinho e ela não... A gente ainda não encontrou uma turma no online que seja compatível com o horário, apenas isso. Mas ela participa dos eventos do TFLA, esteve aqui no último TFLA Games, amou, ficou perguntando quando que era o próximo, gostou muito. E eu lembro que na época, por exemplo, da pandemia, o TFLA ele agiu muito rápido, né? Nós conseguimos fazer com que as aulas, com que a gente conseguisse migrar todo mundo do presencial para o online, assim, em questão de, acho que 13, 14 dias. A gente trabalhou muito intensamente, mas conseguimos, graças a Deus. E o TFLA foi a primeira aula online que ela teve. Ela teve a aula do TFLA antes da aula da escola. Mommy finger, go! Mommy, mommy, mommy! Good job, mommy! It's very good! Now hide your fingers, hide your fingers, hide your fingers. Baby finger, go! E eu lembro que quando chegou o dia da aula da escola dela, ela já sabia o que fazer, como se comportar, já sabia ali até detalhes de microfone, ligar a câmera. Isso foi muito bom, porque, claro, naquela época todo mundo, né, muito perdido ainda. E para ela foi bom porque ela conseguiu ainda ter contato com os coleguinhas de sala, né, daqui do TFLA, também da escola, claro. Então ajudou muito, de certa forma.
legal assim que a gente vê aqui no TFLA, eu vejo no TFLA, é o cuidado, realmente aquela parte do care, né? Um dos nossos valores é o care, é o cuidado, e ele acontece, não é só no papel. Claro que a gente tem 1 milhão de coisas pra gente melhorar, pra gente desenvolver. Nós, empresa, né, instituição, nós TFLA, e nós, claro, cada um também tem que melhorar, que desenvolver. Mas esse cuidado é uma coisa que a gente leva, assim, em relação ao aluno, às famílias, aos colaboradores, de todos os setores, do setor comercial, setor da coordenação, administrativo, professores. E é uma coisa real, desde quando eu estava aqui, assim, como aluna. Porque, por exemplo, eu já tive aulas de monitoria. Eu precisei perder aula, eu já não sei mais, não lembro, né, por que motivo, mas eu tive as aulas de monitoria para eu repor, né, as aulas que eu havia perdido para continuar acompanhando a turma. Quer dizer, isso existe desde lá de trás, há 32 anos atrás, já existe esse cuidado. E hoje, por exemplo, eu sou mãe, então tem dia que a minha filha adoece, tem dia que ela tem evento na escola, tem dia que eu tenho que, às vezes, chegar mais tarde um pouco, ou sair um pouco mais cedo porque tem reunião na escola. E o TFLA nos dá essa flexibilidade também. E isso é muito importante porque, claro, como indivíduo a gente precisa disso, né? E como profissional a gente tem a confiança necessária para poder ali dosar essa flexibilidade junto com a produtividade e ir embora, e seguir o caminho.